Boa noite, igreja. Para quem não me conhece, me chamo Laís e tenho 9 anos. E a mensagem que trago hoje é sobre os presentes de Deus. Agora eu gostaria de convidá-los para nós fazermos uma oração. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor nos dá. Muito obrigada por esse dia maravilhoso e que essa mensagem não seja minha, mas seja tua. Em teu nome, amém. Eu gostaria de iniciar contando uma história. Havia uma cidade chamada Cada Um com Seu Talento. Lá, cada morador tinha o seu talento. Todo mundo tinha um talento. Havia padeiro, construtor, professora, médico, contador de histórias e muito mais. Só tinha um talento que não tinha lá, o de cantar. Naquela cidade, todo mundo era muito desafinado e ninguém sabia cantar. Então, logo se mudou para lá uma cantora. Ela cantava muito bem. Então, todo mundo queria só saber de cantar. Então, eles deixavam seus talentos de lado e eles só foram cantar. Eles se reuniam na praça da cidade para cantar. Mas tinha um rapaz que todo dia ele era convidado para cantar na praça, mas ele não queria cantar. Ele queria exercitar o seu talento. Ele tinha o talento de correr. Era muito especial para ele. Ele corria desde quando ele era bem pequeno, desde criança. Como de costume, ele sempre corria em volta daquela pequena cidade. Ele estava correndo um dia e avistou de longe um furacão. Então ele voltou correndo para a cidade avisar para todo mundo que o furacão estava vindo. Todo mundo foi avisado e eles se protegeram. E o furacão passou destruindo tudo. Graças àquele rapaz, ninguém morreu. Então as pessoas que não viam valor naquele talento, viram que todos os talentos são importantes. Então, os moradores de Cada Um com seu talento decidiram viver de acordo com o nome da cidade. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Essa história me lembra um texto que está na Bíblia. Vocês poderiam abrir a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 12, 14? Todos já acharam? Se sim, vamos ler. O corpo não é feito de só um membro, mas de muitos. Se o pé dissesse, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido dissesse, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Na história que eu li, fala sobre os talentos, mas esse capítulo fala sobre os dons. Será que dons e talentos são a mesma coisa? Vamos ver que a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 7. Todos vocês já acharam? Se sim, vamos ler. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando a um bem comum. Isso quer dizer que nunca é para exaltação própria. Tem outro verso na Bíblia que também diz sobre os dons espirituais. Vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Efésios 4, 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para
pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O texto deixa claro que os dons servem para a edificação da igreja e para o crescimento dela. Já os talentos também são concedidos por Deus, mas não quer dizer que eles sejam para levar alguém a Cristo. Um atleta ele pode ser muito talentoso em um esporte, mas isso pode não ser útil para levar alguém a Cristo. Mas Deus também pode transformar os seus talentos naturais em dons espirituais. Já os dons, por sua vez, servem para a pregação do Evangelho, aperfeiçoação do nosso caráter, nós tornamos cada vez melhores no que fazemos e edificação da igreja. Mas o que será a edificação da igreja? A edificação da igreja é o crescimento. Ela funciona igual ao nosso corpo. Nós precisamos de vários alimentos com diferentes vitaminas para se nutrir. Igual a igreja que precisa de vários dons para ser edificada. Servir a Deus é um grande privilégio. Nós ganhamos muito mais em doar nosso tempo e dons do que as pessoas que se beneficiam com o nosso trabalho. Nesse caso, eu quero dizer que quando a gente doa algo para alguma pessoa, por exemplo, quando eu dou uma roupa, eu fico muito feliz em doar essa roupa. E sinto grata, porque eu fiz isso para Deus, não somente para aquela pessoa. Sinto muito feliz. Igual aquela pessoa que também se sente grata, mas eu me sinto melhor. É maravilhoso quando a gente faz coisas que jamais pensaríamos em fazer, porque a gente não consegue fazer nada se não fosse Deus capacitando. Nós não somos capazes de fazer nada. Todos aqui já devem conhecer a parábola dos talentos, né? Que está em Mateus 25, verso 14 e 30. Se alguém aqui não conhece, eu vou ler. Nessa parábola, a história é de um homem que foi viajar. Ele deu a alguns servos talentos com a sua capacidade. A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outra ele deu 1. Cada um com a sua capacidade. O que tinha 5, quando o Senhor voltou, ele devolveu mais 5. O que tinha 2, quando o Senhor voltou, devolveu mais 2. Já o que tinha 1, quando ele voltou, ele devolveu só um talento, porque ele havia enterrado e guardado ele até voltar. Então, o Senhor, ele ficou bravo e tirou esse único talento dele e deu para o que tinha 10. Essa história nos diz que nós precisamos exercitar nossos dons. Mas se você não conhece quais são os seus dons, eu tenho algumas formas para você descobrir. Ore a Deus pedindo para que Ele lhe mostre quais são os seus dons. Leia a lista dos dons espirituais que há na Bíblia, que estão em Efésios 4, Romanos 12 e 1 Coríntios 12. E relacione os dons listados na Bíblia com o que mais desperta a sua vontade. Esse exercício pode ser quanto para as pessoas que não conhecem os seus dons, quanto para pessoas que conhecem, mas ainda querem ter certeza se tem mais. É simples, você só precisa ler esses versos, Efésios 4, 1 Coríntios 12 e Romanos 12, e escrever em um papel escrever a lista. E depois você vê o que você mais sente vontade de fazer. Para quem já sabe quais são os seus dons, mas ainda não tem coragem de fazer, tem medo, não se sente capaz, confie em Deus que Ele vai te ajudar e vai te capacitar. Eu tenho certeza que Ele vai te capacitar.
Alguém aqui já deve ter ouvido a história de uma jovem indiana de 21 anos que sofreu um acidente de ônibus e teve seus braços amputados. Esse acidente aconteceu em 2017. Um ano depois, ela recebeu um transplante, mas de braços masculinos. Ela ficou feliz porque ela recebeu, mas era de uma cor diferente, uma grossura diferente, uma tonalidade de cor da pele diferente da dela. Ela ficou feliz. Então, ela percebeu que, algum tempo depois, ele foi ficando uniformizado com a pele dela. Ele antes, ele era de uma cor bem mais escura do que a pele dela. E depois, de uma grossura diferente. O dela era mais fino. Então, imagina ter a cor de pele diferente e também a grossura diferente. Seria ruim. Mas ela aguentou e um tempo depois ele se uniformizou com o corpo dela. Ela disse que depois disso parecia que nada tinha acontecido, que o corpo dela tinha ficado a mesma coisa o tempo inteiro, que o acidente não tinha acontecido, que o transplante não tinha acontecido, que nada aconteceu, que aquele membro parecia ser dela desde o início. O Senhor nos criou com uma capacidade incrível de fazer coisas que jamais pensaríamos fazer. Então, não deixe que na sua cabeça entre pensamentos tipo, eu não consigo, não tenho capacidade, eu não vou conseguir, não tenho coragem. Nosso cérebro, ele é uma das máquinas mais poderosas. Por isso que se você colocar algo na sua cabeça, isso vai acontecer. Tipo, se você colocar algo na sua cabeça, eu não vou fazer isso, eu não consigo, você não vai conseguir mesmo. Mas se você colocar que você consegue, você vai conseguir. E se quanto a gente mais aceitar os desafios de Deus, mais aperfeiçoados na nossa fé seremos. E desafios maiores o Senhor vai nos dar. Se Deus te chamar para fazer algo na igreja ou para a pregação do Evangelho, não ignore, aceite, porque Ele vai te capacitar, mesmo se você acha que não vai conseguir. Ele vai te capacitar. Para finalizar, eu gostaria de lembrar que Jesus nos deixou encarregados de pregar o Evangelho, e essa missão é nossa. Essa missão faz parte do nosso treinamento, aperfeiçoamento do treinamento e fortalecimento da nossa fé rumo ao céu. Então, se você receber algum chamado, confie e aceite, porque Ele vai te capacitar e ficar contigo até ao final. Assim como Ele esteve com Samuel, Gideão, Moisés, Josué e tantos outros profetas, tantos outros personagens da Bíblia que aceitaram os desafios de Deus. Ele também estará com você. Ore a Deus pedindo para Ele mostrar quais são seus dons, seus presentes. Leia a lista dos dons espirituais. Aceite o chamado dEle. Seja capacitado e fortalecido enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo. Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos nós.